Bom, qual é a crítica que a gente pode fazer a essa teoria institucional do Douglas North e dos novos institucionalistas, né? Eu vou fazer duas críticas aqui, uma primeira empírica e depois uma segunda teórica, né? A primeira empírica é que essa abordagem não dá conta de explicar as diferenças de produtividade que a gente vê intra-arcabouço institucional. O que eu quero dizer com isso, de uma maneira mais simplificada? Dentro de um mesmo país, a gente tem enormes diferenciais de produtividade, mesmo dentro de um mesmo quadro institucional, né? Pensa no caso brasileiro, né? Dentro do Brasil, a gente tem o mesmo quadro institucional, as mesmas leis, os mesmos usos e costumes, ou seja, regras informais, portanto a gente tem as mesmas regras formais e informais, e não obstante a gente tem um diferencial de produtividade gigantesco entre as regiões, entre as cidades, entre os diferentes estados do Brasil, né? Até gosto muito de usar esse mapa do Tomás Conte, que fez uma brincadeira pegando cada estado brasileiro e redesenhando o mapa com a renda per capita de cada estado em paridade do poder de compra, ou seja, já corrigindo por efeitos de oscilação de câmbio, né? Colocando dentro de cada estado brasileiro um país equivalente com a mesma renda per capita em termos reais, né? Que é esse mapa do Brasil que a gente vê, né? Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, equivalente a Iraque, Pará, Armênia, Amazonas, Egito, São Paulo, Chile, Paraná, Turcomenistão, Santa Catarina, equivalente à Argentina, Minas Gerais, Venezuela, né? Ou seja, qual é a crítica aqui empírica? Dentro do mesmo marco institucional, que é o marco brasileiro, né? A gente tem o mesmo marco institucional para todos esses estados, né? As leis são as mesmas, as regras são as mesmas, né? Do ponto de vista de arcabouço, né, de instituições, não há mudanças significativas, né, em relação a esses estados. Só que lá dentro dos estados a gente encontra uma produtividade completamente distinta, né? Por exemplo, São Paulo, que é o estado mais rico e mais produtivo do país, tem uma renda per capita muito maior do que a Venezuela ou do que Minas Gerais, que está logo ali do lado, que é vizinho, né? Ou até mesmo do que o Paraná, que está logo abaixo, que é o Turcomenistão, né? Mesmo tendo o mesmo arranjo institucional, né? As leis são as mesmas para São Paulo, para Minas Gerais e para o Paraná, ou até mesmo para o Rio de Janeiro, que seria o equivalente à Croácia, né? Então, o que explica a diferença de produtividade entre esses estados, né? Um exemplo muito parecido, dado pelo Ricardo Hausmann, na discussão da complexidade do Atlas, da cidade de Nogales, que tem a Nogales mexicana e a Nogales americana, né? Acho que, se não me falha a memória, é um exemplo que o próprio Acemoglu usa na discussão dele institucional, né? Ele diz que o Nogales, que se não me falha a memória, é uma cidade que é cortada pela fronteira, né? O Nogales americano é muito mais rico do que o Nogales mexicano, né? E a explicação que o Acemoglu dá é que o Nogales americano tem o quadro institucional americano e, portanto, é mais rico, enquanto que o Nogales mexicano tem o quadro institucional mexicano e, portanto, é mais pobre. Só que o contraponto que eu estou fazendo aqui, que o Hausmann faz nesse exemplo também, é que a produtividade do Nogales americano é muito menor do que a produtividade de Nova York, de Chicago, da Califórnia, high-tech, de serviços empresariais e assim por diante. Ou seja, mesmo lá nos Estados Unidos, aliás, isso vale para qualquer país, né? Tem a discussão da Itália, do norte rico, do sul pobre, dentro do quadro institucional. Depois tem até uma tentativa de interpretar isso do Putnam, né, que usa o capital social, né, que seria o capital social do norte, que explica a riqueza, a renda maior do norte em relação à renda do sul. Não gosto dessa explicação, eu acho que o capital social é uma explicação fraca, né, meio ad hoc. Então, no fundo, o que explica essas diferenças? Exatamente o que a gente viu nesse curso, a estrutura produtiva e a complexidade do sistema produtivo dessas regiões, né? São Paulo é o estado mais rico do país, por quê? Porque a indústria brasileira se concentra em São Paulo. O município de São Paulo é o município mais rico do Brasil, por quê? Porque a indústria, o grosso da indústria do Brasil ainda está no município de São Paulo e nos arredores, no ABC e assim por diante, né? Então, é a estrutura produtiva que explica esse diferencial de produtividade, é a complexidade produtiva que explica esse diferencial de produtividade, né? Por que o norte da Itália é mais rico do que o sul da Itália? Porque é no norte da Itália que está a indústria, com destaque para Milão e Torino. Lá que a gente tem os serviços empresariais e as manufaturas. Por que a Nova Inglaterra é a região mais rica de longe dos Estados Unidos? Porque lá que estão as manufaturas
no estado de Nova York, por exemplo. O estado de Nova York é o berço de todas as manufaturas high-tech dos Estados Unidos, né? A Nova Inglaterra, como um todo, é o berço das manufaturas americanas, assim como é a Califórnia. A Califórnia, muito mais para... tem o Vale do Silício lá, que a gente conhece, obviamente, mas também é muito mais fortalecida em termos de serviços empresariais, ou serviços sofisticados, que a gente discutiu muito no curso, né? O que gera riqueza e renda, né, para um país desenvolvido. Basicamente as manufaturas high-tech de preferência, e os serviços sofisticados ou serviços empresariais, que estão embutidos na estrutura produtiva, né? Então a Califórnia é rica, a Nova Inglaterra é rica, porque eles têm as manufaturas e os serviços empresariais. O estado de São Paulo é rico porque ele tem as manufaturas e os serviços empresariais. O norte da Itália é rico porque ele tem os serviços empresariais e a manufatura. Então, é a estrutura produtiva que explica isso, não o arcabouço institucional, que é o mesmo para o Brasil inteiro, para os Estados Unidos inteiro, para a Itália inteira, com diferenças entre esses países, mas não intra-país. Dentro do país, o arcabouço institucional é o mesmo, né? Então, essa é a segunda crítica que eu faço, agora teórica, né? Toda aquela discussão que o Douglas North faz do arranjo institucional, eu gosto de encarar muito mais como uma consequência do aumento de produtividade e não como causa do aumento de produtividade. Voltando aos exemplos das cidades italianas, de Veneza, especialmente Florença, depois de Bruges, Ghent e Amsterdã, sem dúvida, e a própria Inglaterra de Londres e de Bristol, eu prefiro muito mais enxergar a revolução industrial manufatureira ocorrida nessas cidades, nesses estados, como causadora das instituições, dos seguros, das letras de câmbio, do próprio mercado financeiro, se quiserem, né? Foi a atividade manufatureira e as economias de escala e os lucros atingidos por essas cidades que causaram o avanço institucional, e não o contrário. É claro que tem um efeito aí de retroalimentação, né? Porque a atividade produtiva, vamos dizer assim, rentável, a economia de escala, a produtividade, o excedente, acaba criando, demandando instituições, e essas instituições por sua vez, turbinam o sistema produtivo. Então óbvio que tem uma circularidade nisso, né? Mas a questão-chave é quem dá início, ou quem é dominante nessa circularidade, né? E na minha visão, é a estrutura produtiva, a manufatura e a escala produtiva, que são a complexidade econômica, que são dominantes, né? Pegando o caso de Veneza, que foi muito bem analisada pelo Antônio Serra, né? Que comparava Veneza com Nápoles, né? Veneza era a potência manufatureira da época, né? Eles faziam vidros, que é os famosos cristais de Murano, mas não só isso, eles abasteciam ali toda a Europa, né? Tinha uma atividade manufatureira incrível na Veneza dos 1500, né? Isso que o Antônio Serra identificou muito bem no livro em que ele trata das causas da riqueza de Veneza e da pobreza de Nápoles, né? O Antônio Serra estava inconformado com ele, era da região de Nápoles, falou: como Nápoles é tão rico em recursos naturais e agricultura fértil e é tão pobre, e como Veneza é tão pobre em agricultura, em recursos naturais e é tão rica, né? E o Antônio Serra, já no início dos 1600, identificava a riqueza de Veneza na potência manufatureira, na potência do comércio de Veneza, na integração comercial de Veneza e na potência manufatureira do estado de Veneza, né? Toda aquela riqueza que a gente vê até hoje em Veneza, uma das cidades mais lindas do mundo, foi criada a partir dessa potência manufatureira, né? O mesmo vale em menor medida para Florença, e depois isso migrou para as cidades holandesas, que conseguiram roubar esse comércio, né? Especialmente Bruges, Ghent, depois Amsterdã, e depois a própria Inglaterra, via Londres e Bristol, que acabou conquistando o mundo inteiro a partir das manufaturas e da sua complexidade econômica e produtiva, por assim dizer, né? Então, a meu ver, é muito mais a presença das manufaturas e ou Revolução Industrial, se quiserem, que veio depois. Na verdade, a Revolução Industrial já existia em Veneza. Veneza já era claramente uma região manufatureira, né? Assim como era a região de Florença e a região de Bruges, de Ghent e de Amsterdã, não com a escala que a gente viria, que seria depois observada na Inglaterra, né? Na Inglaterra, especialmente de Bristol e de Londres, depois de Manchester, né? Mas já estava ali o embrião manufatureiro, e é isso que deu o impulso de produtividade, o impulso de excedente, que demandou as instituições que, por sua vez, retroalimentaram na riqueza dessas cidades, né? Então, a meu ver, essa perspectiva de estrutura produtiva e de complexidade econômica que a gente destacou no curso inteiro explica muito mais, né,
o que aconteceu nesse país, o que aconteceu no Brasil, o que acontece na Itália, o que acontece nos Estados Unidos, do que a análise pura e simples do arranjo institucional ou do arcabouço institucional. Né? Quando a gente bate o olho nesse mapa do Brasil, que está aqui o tempo todo, o que a gente sabe é que o Sudeste brasileiro é rico por conta da estrutura produtiva do Sudeste. É no Sudeste que estão as manufaturas e que estão os serviços empresariais e que está a agricultura empresarial, por assim dizer. Né? Então, as atividades produtivas do Brasil, isso não tem nada a ver com as pessoas que estão no Sul e no Sudeste, tem a ver com a estrutura produtiva do Sul e do Sudeste. Né? As atividades produtivas do Brasil estão no Sul e no Sudeste, o grosso delas. Claro que parte disso já migrou para o Nordeste, já migrou um pouco para o Centro-Oeste com a soja empresarial, um pouco para a Zona Franca de Manaus, mas ainda o grosso dos serviços empresariais e da atividade manufatureira brasileira está no Sudeste e um pouco no Sul. Tá? A região Norte e Nordeste é muito pobre, por quê? Porque são basicamente duas regiões extrativistas e de agricultura de subsistência. Né? Não houve um salto manufatureiro robusto no Nordeste e no Norte brasileiro, até porque nem dá para ver. Em geral, num país você tem um centro enorme com economia de escala que abastece todo o resto do país. Isso é natural, a gente discutiu na aula de economias de escala e de geografia econômica. Né? É o caso da Itália, né? O norte da Itália abastece o resto e exporta para o resto do mundo, e a Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Né? Então, eu queria destacar eu acho essa perspectiva da complexidade econômica e da estrutura produtiva muito mais robusta do que a perspectiva dos novos institucionalistas ou do arranjo institucional para explicar a riqueza e pobreza dos países e a riqueza e pobreza das regiões, dos estados e das cidades. Tá?